Hoje pode ser um excelente dia para vender Bitcoin. Olha que louco. Em meio a toda essa euforia e animação que as pessoas estão nesse momento por conta da alta do Bitcoin, essa pode ser a nossa última fase de distribuição. Eu vou te mostrar na análise de hoje como que o mercado ele pode se comportar. Caso a gente tenha realmente a distribuição sendo finalizada, a gente pode ter uma grande queda em breve. Mas se a gente romper uma região chave, pode ser que o mercado ele venha subir mais um pouco e ele vá fazer uma nova distribuição mais para cima. Eu vou te explicar exatamente qual vai ser a minha estratégia a partir desse momento. Afinal de contas, a gente não precisa investir jogando cara ou coroa. A gente só precisa seguir uma estratégia simples que nos fale os momentos da gente ficar investido e o momento da gente ficar fora do mercado. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, quando a gente parte para o price action do Bitcoin, a gente está vendo aí que nas últimas horas Bitcoin está subindo de uma maneira considerável, né? A gente teve uma alta ali, se a gente for puxar desde o fundo que nós batemos até a máxima que nós tivemos aqui, já foi quase 12% de alta. Uma alta extremamente expressiva. Mas entenda que a gente está vivenciando um canal lateral. Dentro de um canal lateral, a gente vai respeitar tanto as resistências quanto os suportes. Ou seja, a gente tem uma resistência aqui em cima, que é exatamente essa linha branca que nós temos. Além disso, nós estamos dentro de uma tendência de baixa no curto prazo, onde a gente tem um topo mais baixo do que o topo anterior. Isso daqui faz com que a gente tenha uma linha de tendência de baixa, uma LTB. Ou seja, a gente também tem uma resistência aqui em cima. Se a gente olhar exatamente para o RSI nesse momento, nós podemos observar que o RSI ele já está chegando próximo de sobrecompra, um alto volume de negociação no último candle que nós tivemos. Bumba! Aqui a gente tem informações suficientes para entender que o momento que nós estamos não é um momento de compra, e sim um momento de venda. Aqui é uma região que a gente pode distribuir mais uma vez. Afinal de contas, a gente já viu o preço vindo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais de 6 vezes o Bitcoin ele já visitou os 100 mil dólares. E o que aconteceu em um passado recente dentro dessa região é que houve uma rejeição dos 100 mil dólares. Eu fiz uma distribuição aqui dentro desse canal lateral e nesse momento eu já não tenho mais para distribuir. Ou seja, eu não vou distribuir exatamente nesse ponto, porque eu já estou extremamente dolarizado dentro dessa região. Mas, para as pessoas que ainda não distribuíram, aqui é uma região que sim, a gente pode distribuir mais uma vez, porque afinal de contas a gente sempre vai respeitar as resistências e os suportes também. Só que esse ponto aqui ele acaba sendo um ponto chave, ele é um ponto que se a gente romper e a gente fizer o rompimento dessa linha de tendência de baixa, a gente quebra essa estrutura de baixa e a gente pode ter sim novas movimentações de alta para encontrar uma nova região de redistribuição. Se isso daqui acontecer, se houver o rompimento e uma confirmação desse rompimento, olha só, uma confirmação desse rompimento e não um falso rompimento. A gente vai buscar um novo patamar e a gente pode se posicionar e surfar mais uma vez essa próxima pernada que o mercado ele vai nos dar. Mas isso caso a gente venha romper essa região. Uma resistência ela deve ser respeitada até que ela seja rompida. Um suporte ele é respeitado até que ele seja rompido. Você nunca trabalha com a hipótese de dessa vez vai romper. Você sempre respeita aquilo que o price action te fala, aquilo que os dados te falam. Se é uma região de distribuição, uma região de resistência, nós distribuímos. Por conta disso, nesse momento, em meio a essa alta, inclusive com euforia no mercado, das pessoas acreditando que o CPI é exatamente o que vai puxar os mercados para cima e não os investidores, esse seria um excelente momento para a gente dar saída, para a gente dar vazão, caso a gente tenha alta quantidade de capital na nossa mão. Já te expliquei algumas vezes aqui no canal como que funcionam as distribuições de grandes players que levam tempo, afinal de contas são bilhões e bilhões de dólares para serem distribuídos, e dias como os dias de hoje são dias que a gente tem uma alta liquidez no mercado, ou seja, se a gente tem uma alta liquidez é um excelente momento para a gente poder sair, para a gente se desfazer de posições.
Mas como eu falei, eu já distribuí aqui dentro dessa região. Nesse momento, eu não vou vender aqui. Quando eu olho para a carteira rumo ao milhão, estamos extremamente dolarizados nesse momento. Se houver o rompimento dessa região, vou respeitar o rompimento dessa região e vou seguir a movimentação até a próxima zona de distribuição. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que nunca seja teimoso com o mercado. Se a gente rompe, se a gente começa a mudar a estrutura, a gente deve começar a se posicionar. Olha só, quando a gente olha para o rompimento anterior que nós tivemos, a gente viu que também várias vezes ali a gente veio dentro dessa região aqui, ó, dos 70 mil dólares ali, rejeitou essa região várias vezes. Só que após o rompimento que a gente teve, com uma confirmação desse rompimento, veja que a gente teve uma subida extremamente significativa, onde a gente foi vivenciar uma nova fase de distribuição. Eu, Geek Teles, eu quero capturar exatamente essas movimentações aqui. Eu quero capturar uma movimentação onde em 15 dias Bitcoin entrega um retorno de 30%. Sim, é exatamente isso que eu estou buscando. Até que a gente entre dentro de uma nova zona ali, dentro dessa zona, vou distribuir, vou ficar protegido mais uma vez. E caso a gente venha romper, igual a gente rompeu 73 mil dólares lá atrás, vou entrar mais uma vez no mercado. Mas entenda que a entrada ela não é agora. Agora, para mim, é um momento de venda. Principalmente porque se a gente olhar para os dados on-chain, a gente vai ver que estamos próximos ali da linha verde. A nossa linha onde mostra regiões de topo, aonde são as regiões que os traders irão realizar no curto prazo. Isso significa que essa realização dos traders no curto prazo, ela não vai jogar o mercado extremamente para baixo. A gente vai ter que visualizar como que vai ser essa realização. Caso essa realização ela só entregue um leve pullback para a gente continuar subindo, perfeito, isso é saudável. O que não pode acontecer é que essa realização dos traders que vem acontecer faça com que o Bitcoin forme um topo mais baixo do que o topo anterior, que foi o que aconteceu em janeiro ali, proporcionando com que ele fosse buscar um fundo mais baixo do que o fundo anterior, tá? Entendendo que a gente pode ter sim esse rompimento, a gente deve se preparar exatamente para compras, mas não a compra no rompimento, tá? Entenda, comprar rompimento dentro de cripto é loucura. Você precisa comprar confirmação do rompimento. E quando a gente tiver esse rompimento do Bitcoin, existe um delay nos outros ativos. Os outros ativos, eles vão subir atrás do Bitcoin. Essa é a beleza e essa é a magia do mercado cripto. Olha só, se você me acompanha aqui desde o Natal, você sabe muito bem que eu me desfiz de todas as altcoins, que eu me desfiz dos cacarecos. Acumular bons projetos, para mim, não é a técnica que mais coloca dinheiro no meu bolso. Para mim, a técnica que mais coloca dinheiro no meu bolso é exatamente comprar ativos em baixo risco, vender em alto risco e recomprar em baixo risco novamente. Eu vou te explicar isso daqui. Olha só, se a gente começar a analisar o Total 3 ali também, a gente vai ver que ele também tem uma linha de tendência de baixa. Se a gente fizer o rompimento do Total 3 aqui, a gente pode entregar mais uma vez uma fase de altcoin season. Entenda que sempre que a gente tem rompimentos do Total 3 ali, a gente vê as altcoins performando muito bem. Esse é um padrão extremamente clássico do Total 3. Ele sempre encontra uma região de distribuição, ele começa a distribuir até que a gente venha romper a linha de tendência de baixa e a gente vai ter mais uma pernada de alta. São essas pernadas de alta que eu fico exposto nas altcoins. Dentro das fases de distribuição, eu não fico exposto nas altcoins. Olha só como que é um padrão extremamente clássico que nós temos exatamente no Total 3. Sempre que a gente rompe linhas de tendência de baixa, a gente acaba tendo mais movimentações ali de alta. Por que a gente deve respeitar ainda a linha de tendência de baixa? Porque eu quero que você observe aqui como que é uma formação de topo de mercado. Veja que uma formação de topo de mercado vai fazer com que o ativo, o Total 3, ele fique abaixo da linha de tendência de baixa durante um longo período. Muitas das vezes ele vai voltar, ele vai retestar essa região, ele vai voltar, ele vai retestar essa região, e ele vai estar sempre tentando romper a linha de tendência de baixa. Enquanto não houver o rompimento dessa região, enquanto a gente não tiver uma confirmação desse rompimento aqui, eu continuo fora das altcoins. E olha só como que é a beleza desse jogo.
O fato de eu ter ficado fora das altcoins, e já apresentei para vocês aqui que a minha maior saída das altcoins foi exatamente ali no dia 18, mais ou menos, de dezembro, foi exatamente nesse recuo que nós tivemos. Agora, quando a gente começa a olhar para as altcoins que eu tenho interesse em colocar para dentro da carteira, por exemplo, tal, a gente olha aqui que tal teve uma desvalorização ali de 40%. Olha que beleza. Se houver o rompimento do total 3 entre hoje e entre amanhã, a gente tem a oportunidade de comprar tal ali com um valor extremamente mais barato. Pode ser que o ativo suba mais um pouco ali, pode ser que a gente pegue o ativo com 30% de desconto. Isso significa que você conseguiria aumentar a quantidade de ativos que você tem em 30% sem que você injete R$ 1 a mais. E essa, para mim, é a beleza da gente comprar os ativos com baixo risco e vender os ativos com alto risco. Tal é uma altcoin que eu acompanho, que sim, eu tenho interesse caso a gente venha reverter ali o total 3. Velo, outra altcoin também que eu fiz a venda lá em cima em 34 centavos, ela já teve uma desvalorização de 59%. Isso significa que se a gente tiver uma confirmação ali do rompimento do total 3, vamos falar que Velo suba mais um pouco e eu consiga pegar ela em 16 centavos, eu estou falando que eu vou aumentar a quantidade de Velo que eu tenho na minha carteira sem que eu coloque R$ 1 a mais para dentro. O jogo das altcoins é um jogo que tem que ser jogado dessa maneira. Comprou, vendeu. Recomprou, vendeu. Recomprou, vendeu. Holdar bons projetos é loucura dentro do mercado cripto. Porque olha só, enquanto o Bitcoin ele está vivenciando uma distribuição onde ele fica num vai e num racha, onde a gente vê uma desvalorização ali de 10% dentro de alguns dias, a gente vê as altcoins indo para o limbo durante esse período. Esses não são os períodos da gente ficar exposto em altcoin. Entenda, se você quer investir em cripto, se você quer investir nas altcoins, se você quer buscar essa exponencialidade do mercado cripto, você precisa jogar esse jogo com maestria. Você não pode jogar esse jogo com amadorismo. O que é amadorismo, Gui? Pegar uma lista de 10 bons ativos e holdar esses 10 bons ativos. Muitas pessoas vão falar para você, faça um DCA porque daqui 2 anos você estará no lucro. Meu amigo, boa sorte se você quer fazer isso. Se você quer uma lista de 10 bons ativos, pega aí, ó, Tal, Velo, Ronin, Aero, pega todas essas altcoins e faça um DCA durante os próximos 2 anos. Essa é a fórmula perfeita de você não multiplicar o seu capital e você perder o seu tempo dentro do mercado. Entenda, se você quer jogar esse jogo com maestria, você precisa comprar e você precisa vender os ativos também. Outro ativo que eu vendi, que também eu gosto muito de operar esse ativo aqui, é exatamente Ronin. A minha venda em Ronin foi em R$ 2,40. Legal! A gente ainda tem bastante espaço para poder comprar o ativo mais barato. 20% de desvalorização, nesse momento, são 20% a mais da quantidade de Ronin na minha carteira sem que eu coloque R$ 1 para dentro do jogo. Isso daqui, obviamente, não é uma decisão de entrada nesse momento, nem em Ronin, nem em Velo e nem em Tal. O que eu estou te apresentando aqui é que se a gente tiver uma confirmação do rompimento do Bitcoin, junto uma confirmação do rompimento do Total 3, com uma realização saudável dos investidores de curto prazo, que são os traders, sim, eu tenho informações suficientes para recomprar os ativos que foram vendidos. Os ativos que eles estão desvalorizados nesse momento, eu posso colocar eles para dentro da carteira, sem que eu adicione novo capital nesse jogo. Entenda, quando você simplesmente compra 10 bons projetos e fica fazendo estratégia de DCA, ela é válida até um determinado período. A partir do momento que o montante de dinheiro investido que você tem, ele é 10 vezes maior do que o aporte que você vai fazer, aquele seu aporte não faz mais custo médio. Desculpa, meu caro. Para você fazer uma estratégia de DCA, você precisa ter uma quantidade de capital suficiente para que ela seja significativa ao montante da sua carteira. Se você tem R$ 10.000 investido e você faz uma estratégia de DCA, por exemplo, com R$ 100, isso daqui não funciona em nada. Isso daqui não vai diminuir o seu custo médio em nada. Estratégia de DCA é ótima, é perfeita para que a gente faça isso em
dólar e para que a gente compre em ativos quando estamos na bacia das almas perdidas. Uma fase que não está acontecendo agora, nesse momento. Nesse momento, o jogo ele é um jogo de comprou, vendeu. Não fiquem holdando bons projetos. E você sabe por que eu falo isso para você? As pessoas que holdaram bons projetos nas últimas semanas estão vendo o Bitcoin voltando nos 100 mil dólares e a carteira dessas pessoas está com 20, 30, 40% de prejuízo. Porque as altcoins não estão voltando próximo do seu topo que elas marcaram. Pelo contrário, elas estão muito para trás, elas estão muito mais baixa do que o topo que elas fizeram em dezembro. Ou seja, todo mundo que está holdando altcoins nesse momento está vendo o mercado caindo, Bitcoin subindo e a carteira se desvalorizando. Entenda, a melhor coisa que você pode fazer nesses momentos de baixa de distribuição é sair das altcoins. E quando for o momento certo, você reentra nas altcoins. Essa é a maneira como eu, Gui Teles, jogo esse jogo. Eu estou todos os dias da semana aqui analisando o mercado para você, mostrando as minhas técnicas e as minhas decisões. Inclusive, eu te mostro as minhas operações de dentro da carteira rumo ao milhão, como o Velo, que foi vendida em 34 centavos, Ronin, que foi vendida em 2,40. Sim, esses são os cases que eu tenho nesse momento para poder te apresentar. Ativos que eu sei operar. E se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões de dentro da carteira rumo ao milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao você clicar nesse link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico que a carteira rumo ao milhão é basicamente você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Assista esse vídeo aqui, nesse vídeo eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão, te explico que você também vai ter acesso a um app exclusivo meu para você receber as notificações de movimentação que eu faço da carteira, e aqui tem o resultado de alguns clientes. Caso você tenha qualquer dúvida adicional, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Mas entenda que nesse momento, depois que a gente já protegeu o capital ali de várias altcoins, a gente está olhando para voltar para esse jogo das altcoins. Afinal de contas, Velo me entregou 250% de lucro para mim, para os meus clientes. A gente saiu desse ativo e esse é o momento da gente olhar para reentrar, caso a gente tenha rompimentos das regiões que eu falei. Do contrário, continuamos dentro de uma fase de distribuição. Do contrário, se você ainda não protegeu o seu capital, você tem a oportunidade de fazer essa proteção na data de hoje. Afinal de contas, Bitcoin bateu em uma resistência mais uma vez. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!